Irmãos, graça e paz. Nesta noite, nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, como igreja. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um aqui, cada que está presente, aqueles que estão a caminho e aqueles que não puderam estar. E aqueles que estão assistindo também, nós agradecemos a vida de todos, amém? Glória a Deus. Esqueci que nós estamos na live, né? Olha, nós vamos nos apresentar, tá bom? Eu sou o José Roberto. Eu sou José Roberto, da Jusceia. Juntos somos casados para sempre há 36 anos e 10 meses. Amém? Oi. E nós vamos, nesse momento, orar para nós darmos início a esse culto. Podia ficar em pé, igreja, para a gente nesse momento, estar orando, né? Eterno Deus, glorioso Pai, mais uma vez nós estamos na Tua casa, louvando e bendizendo o Teu nome. Senhor, nós somos gratos ao Senhor pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua promessa em nossas vidas, que a qual falou que estaria conosco todos os dias, Pai. Por isso, nesta noite, nós só queremos Te louvar, render graça ao Senhor e demonstrar a nossa adoração, a nossa gratidão, Pai. Toma o primeiro lugar, Senhor, neste culto, que tudo que nós viemos fazer seja para honrar, para bendizer o Senhor, Pai. Deus, muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão a caminho, aqueles que estão assistindo este culto, cultuando junto conosco. Nós agradecemos pela vida de cada um, Pai. Nós rendemos graça e louvor ao Senhor pelas nossas vidas, Pai. Pelo privilégio de ser seu servo, sua serva, Pai. Pelo privilégio de chamado do Senhor, filhos, Pai. Nós agradecemos por isso, por ser o nosso Pai, Paizinho amado. Muito obrigado, Senhor. Agora, Senhor, eu te peço que Tu abençoe, meu Deus, o ministério de louvor, o ministério de coreografia, o irmão e a irmã que vai trazer a mensagem. Pai, tudo seja, Senhor, para o louvor da Tua glória, Pai. Muito obrigado. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma leitura bíblica, os irmãos abriram suas Bíblias. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. É um versículo bem conhecido, vai estar ali na mídia. Amém? Leamos. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Esse finalzinho, toda a igreja? Amém? Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém? Amém. Algumas traduções falam, eu e minha família, né? Então, porém, eu e minha família escolhemos servir ao Senhor. Amém? Podemos repetir isso? Porém, eu e minha família escolhemos servir ao Senhor. Amém? Que nós possamos dizer uma verdade na nossa vida. Amém? Gostaria de chamar agora, nesse momento, o Ministério de Louvor, para junto com a igreja nós estarmos adorando ao Senhor. Pai, Senhor, irmãos, convida você a hoje estar levando ao Senhor o melhor da sua adoração, ofertando a Deus o melhor. E com muita alegria, nós viemos estar cantando ao nosso Deus nesse momento.
Sobe, sobe, sobe meu louvor e acerta o alvo, o coração do amado meu. Sobe, sobe, sobe meu louvor e acerta o alvo, o coração do amado meu. Ao som do meu louvor, do meu louvor, ao som do meu louvor, do meu louvor, ao som do meu louvor, sinto o cheiro de glória. Ao som do meu louvor, do meu louvor, ao som do meu louvor, do meu louvor, ao som do meu louvor, sinto o cheiro de glória. Sobe o meu louvor e desce 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 glória. Desce glória, desce glória. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Sobe o meu louvor e desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Desce a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, Viverás o melhor de Deus que está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, volta se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aleluia. Glória a Deus. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti e verás.
o que sou, filho meu. Levanta, Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Aleluia. pois serás E serás uma grande nação, abençoado, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aleluia! levanta, Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. levanta, Sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. levanta, Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Filho meu, filho meu. Glória a amém, Deus. glória a Deus. Muito sim. Pode sentar, igreja. Deus abençoe o ministério. Essa promessa, né, do Senhor, né? Quando Ele fala a Abraão, né? Sai da tua terra, né? Ela chegou a nós, amém? Oh, promessa linda, né? Graças a Deus por isso. Nesse momento, nós vamos conhecer os nossos visitantes nesta noite. Estou vendo rostinhos novos aqui. Felizes que nós estamos por receber os nossos visitantes. Eu queria que ficassem em pé todos os visitantes desta noite. Olha, que coisa linda. Pode? Oh, aleluia! Vamos dar uma palma para os visitantes? Como a gente fala, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, não demore. Se quiser, pode ficar, pois aqui é o seu lugar. Uhul! Seja bem-vinda. Esse aqui é as fotos da tua casa, tá? Nesta noite, amém? Agora nós queremos chamar a irmã Isabel, a irmã Ruth, a diaconisa Isabel, a diaconisa Ruth, José Roberto está aqui. Nós, junto com a igreja, nós vamos, nesse momento, louvar o hino do cantor cristão 367. E nesse momento, todos vão ter a oportunidade de ofertar, de dizimar na casa do Senhor. Amém?
Primeiro, Maria, se pôr de pé, aqueles que puderem. Vamos adorar o nosso Deus, nossa firme na rocha. Que alicerces tendes pra construir uma casa firme pra resistir grandes tempestades que há de chegar e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme, segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme, segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deverás crer, pelas obras mostram a fé que tem, sua fé firmada no Salvador, na maior bracelaeiro sem temor. Nossa morada na rocha está, firme, segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Glória a Deus. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na tua casa, ó Deus. Te agradecemos pelos louvores já cantados, ó Deus, a tua palavra que foi lida, os nossos irmãos que já estão aqui, ó Deus, pelo, ó Deus, também as ofertas que foi entregue no seu altar, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, por essa rica oportunidade de estar na sua presença. Continue conosco, ó Deus, a falar aos nossos corações nesta noite. Muito obrigada por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Eu vou falar, esse homem aqui fala pouco. Fala, meu filho, o que a gente vai fazer agora? Vamos chamar o grupo de coreografia da nossa igreja, né? Está se preparando aqui para adorarmos o Senhor com as danças. Amém? Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez, oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo,
Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Ouve meu coração, uma vez por ti. Fé em meu coração, uma ferida de ser por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu uma ferida de fome por ti. Uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, Deus, diante do teu Amém, né? Até que o Senhor venha, amém? Nós vamos entregar nossa vida ao Senhor, vamos descansar nele até quando ele venha, amém? Amém, glória a Deus por isso. E neste momento eu gostaria de chamar nosso pastor, a irmã Sheila, também está aqui. Nós vamos agora conhecer o casal que vai trazer a palavra. Eu nunca deixei eles, pastor, para apresentar o nosso casal aqui essa noite, amém? Queridos, boa noite, graças e paz. Pode vir. Esse é o nosso pastor Alex Moretti e pastora Daniele Moretti. Amém? Isso. Vamos estar ministrando hoje para nossas famílias. Eu peço ao Senhor, né, que ministre no seu coração, que você nesse momento se desligue de tudo que você está aí pensando. Se você está pensando no boleto de amanhã, você está pensando em alguma coisa, se ligue com Deus, deixa Deus ministrar na sua vida através desse casal. Vou pedir a Sheila para estar orando, tá bom?
pastor Alex Moretti e irmã pastora Daniele Moretti também. Senhor, nosso Deus querido Pai, louvado seja o Teu nome, ó Deus, em todo o tempo, Pai. Muito obrigada, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu ofertar ao Senhor nesta noite, Pai. Todo louvor, toda adoração, tudo aquilo, Deus, que nós fizemos, ó Deus, ao Senhor, que o Senhor tenha recebido, ó Deus, tudo aquilo que nós lhe ofertamos na noite de hoje, Pai. Quero te pedir ainda, Pai querido, que o Senhor venha abençoar esse casal de pastores, ó Deus, que está, ó Deus, hoje incumbido de trazer a palavra que o Senhor preparou para nós, Senhor. Te peço, Deus querido, que o Senhor venha usar, ó Deus, os lábios deles, Senhor. Venha, Deus, encher sua mente daquilo que o Senhor mesmo quer que eles venham transmitir nessa noite. E que nessa noite ainda vejamos vidas transformadas, famílias, ó Deus, tocadas, transformadas pelo poder que há na Tua palavra, Senhor. Porque nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, Senhor, e ela é eficaz, Senhor. E eu creio que hoje o Senhor preparou esse povo que está aqui presente para ouvir algo da Tua parte, algo que venha trazer, ó Deus, edificação, libertação, transformação dentro da nossa casa, da nossa família, Pai. Fala conosco, Senhor. Usa os Teus filhos poderosamente para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Graça e paz para o teu coraçãozinho nessa noite, amém? Você está felizão? Você está felizona, amém? Olha para o lado aí, oferece o seu melhor sorriso para esse irmão, para essa irmã que está do seu lado aí. Fala para ele, para ela, que bom que você veio. Fala para ela, a sua família é um show. Aleluia. Isso. É um prazer para nós estarmos aqui. É sempre um prazer falar da vida de Jesus, né, irmãos? Como nós já fomos apresentados, eu sou o Alex da Daniele. Eu sou a Daniele do gato do Alex. Miau! Vocês podem ver que eu oro muito, né, irmãos? Olha que coisa linda. Agora ela ora pouco, né? Mas enfim, Deus é bom. Nós temos 3 filhos, irmãos. Só deu homem lá em casa. Ela é a única princesa e rainha do meu lar. Nós temos o Alexander, o Eduardo, que é casado, tem 2 anos de casado. Nós ainda não somos vovós. O ministério lá começou cedo, mas nós somos vovós ainda, e temos o João Pedro, de 12 anos. O Alexander é membro lá da PIB de São João, o Eduardo da Presbiteriana em Vila dos Teles, e o João Pedro é membro da igreja onde nós somos pastores da família, que é na Iba Parque, Igreja Batista do Parque. Nosso pastor é o pastor Denis, não é? Antes de qualquer consideração, gostaria de orar com você. Amém? Para a gente ler o texto. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Você vai falando assim, mas gente, eles vão pregar junto, como é que é isso? A gente tem um código aqui secreto, ela me belisca quando ela quer falar, e chego todo roxo em casa. Vamos orar. Senhor, nós queremos te render graças, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo fôlego de vida, Senhor. Obrigado porque, ó Pai, nos reunimos aqui nessa noite para ouvir a Tua voz e para te oferecer o nosso culto racional, o nosso melhor. Senhor, se com os nossos lábios nós não conseguirmos expressar o quanto nós te amamos, por favor, ouça o nosso coração, Senhor. Ó Pai amado, ó Pai querido, esta noite nós já podemos sentir, ó Pai, a Tua presença através dos louvores. Senhor, agora queremos ouvir a Tua palavra. Fala conosco, trata conosco, nos leva, Senhor, a águas profundas, porque o raso já não nos serve mais, Senhor. Ó Deus, trata com cada um de nós, que possamos, ó Pai, ser tudo aquilo que o Senhor nos chamou para sermos, ó Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Se você se sentir confortável, pode aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Mateus capítulo 7, nós vamos ler a partir do verso 24. Se você encontrou, você vai dizer assim, eu sou crente.
Se você não achou, você vai dizer, eu também sou. Aleluia. Coisa boa, estar na casa do Senhor, no meio dos irmãos. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor a partir do verso 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Poder sentar, queridos? Essa palavra, a gente estava com ela no coração quando saiu de casa, e o louvor, no momento do ofertório, falou a respeito exatamente disso, né? Sobre a construção. E o interessante é que a gente está em obra. Estava conversando que a gente morava de aluguel, e de fevereiro para cá, a gente começou a construir a nossa casa. E é uma ansiedade para a casa ficar pronta. A casa ainda nem tinha parede, eu já estava vendo o piso. A casa ainda nem tinha laje, eu já queria ver as portas. Porque a gente tem essa ansiedade. A gente tem pressa. A gente é uma geração apressada. E hoje, nesse culto de família, eu e Alex, eu creio que o Senhor nos usará como canal de bênção para a sua casa e para a sua família. E eu já queria deixar claro que, apesar de eu ter penteado o cabelo, ter botado um vestido bonito, essa não é a minha realidade. Não mesmo. Essa pele não é minha, isso é maquiagem. Eu quero dizer para você tirar esse peso do seu coração, não existe família perfeita. O que precisa haver é uma família em que Jesus é a base. Uma família que procura ser feliz. Eu não aguento esse meu marido. O marido da fulana, ele é melhor. Ele deve ter chulé, ele deve ter bafo, ele deve roncar. Não existe marido perfeito. Esposa existe quase perfeita. Mas tem dia, ontem ele falou assim, você acordou irritada. A minha mãe, é porque vocês vão pregar junto, o diabo já está furioso. E a irmã não vigia nada, dá lugar, né? Porque o diabo, ele não vai usar as pessoas da rua, ele vai querer usar quem? O marido, a mulher, o filho, é ali que ele vai, porque ele sabe que vai mexer com a gente. Aí ontem eu acordei estava meio mal-humorada, sei lá o que eu estava. O que eu estava, marido? Linda aí? Linda e maravilhosa. E aí eu acordei meio assim, aí ele foi e falou comigo, aí eu também falei, aí eu estava arrumando a cama, ele pegou a coxa que eu já tinha forrado e fez assim. Também não vou te ajudar, não. Aí jogou a coxa, Pra que eu fiz isso, eu falei, irmão? você bagunçou o que eu já tinha arrumado. Olhei para ele e falei, se eu fosse sua mãe, eu te batia agora. De vez em quando a gente tem vontade. Só que no filho a gente pode, no marido não pode. No filho tem que ser escondido, né? Porque agora com a lei não pode bater, não. Mas vocês estão entendendo? Que a gente veio aqui pregar para vocês, não é uma perfeição, não é dizendo, eu não gosto. Quando começa assim, eu sou do meu amado é meu, a gente vive um casamento. Não é possível. Ele vai deixar a toalha embolada em cima da cama. Ele vai deixar a louça suja, ele vai derramar o pó de café no fogão, ele vai fazer alguma coisa errada. Senão ele vai para o céu, tu vai ficar viúva. Meus irmãos, a proposta para essa noite e para todos os dias da nossa vida é a gente falar com clareza, com transparência, sabe? Naamã, a Bíblia diz que ele era chefe de uma centúria, ele tinha 100 homens sob o seu comando. Imagina, o cara era a armadura mais reluzente, mais bonita devia ser a dele, o cavalo, o camelo, sei lá, mais bonito devia ser o dele, devia ser respeitado no campo de batalha, é ou não é? Não é? Os jovens olham o Neymar, poxa, queria ser igual o Neymar, queria ser igual o Cristiano Ronaldo, da minha época, queria ser igual o Zico,
né? Então, ele deveria ser uma pessoa que as pessoas se espelhavam, né? Poxa, eu quero ser igual a ele. Só que a Bíblia diz que Naamã, ele era leproso. Quando ele chegava lá na casa dele, ele tinha que tirar a armadura dele e mostrar a fragilidade dele. O que eu quero dizer para você é, no culto de família, ou em qualquer culto, todas as vezes que estivermos na presença do Senhor, meu irmão, tira a armadura. Mostra para ele. Sabe, Senhor, essa lepra, a lepra ela é uma enfermidade que a pessoa perde a sensibilidade. Então, que a gente não venha ser acometido de uma lepra espiritual, perder a sensibilidade ao Espírito Santo, que a gente possa sempre sentir o queimar, o Espírito Santo falando ao nosso coração, nosso coraçãozinho, sabe? É entender que o Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou, vai comigo, senão eu não vou sair daqui não, Senhor. Então, a gente não veio aqui para vocês falar de um casamento que a gente não vive, a gente vai falar da nossa realidade, amém? Interessante é que hoje, culto da família, vai chamar pregador. Tu podia entrar na internet e colocar 10 passos da família feliz. Tem ou não tem? Se tu for mais ousado, falar 10 passos bíblicos para uma família perfeita. Tem ou não tem? Por isso é que Jesus vai falar, ele discorre sobre uma série de orientações no Sermão do Monte. Ele pega, o que a gente leu é o final do Sermão do Monte. Ele vai dizer, ó, se teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar sem olho no céu do que com os 2 olhos no inferno. Ele segue um monte de regras, ele vai falando um monte de orientações para a gente ter uma vida correta, uma vida de santidade. E eu imagino os assembleanos dizendo, aleluia! E os batistas dizendo, amém. E os presbiterianos só olhando, analisando. Não, brincadeira. Corta aí depois. E o da parede preta? Ei! Corta aí depois. Devia ter, desculpa, gente, não estava programado. Nós amamos nossos irmãos, tá, gente? Só para deixar claro aqui, o pai da minha nora é pastor da Assembleia de Deus, nós amamos, nós, tá, não, irmão? só foi uma Meu filho é presbiteriano. Não fiz bullying, não. Só para ficar bem claro aí. Não fiz bullying, não. Mas Mas assim, vem cá. cada um com o seu estilo, dizendo amém, eu ouvi. Só que ele vai falar assim, não adianta ouvir. O problema é que a gente está ouvindo muito. Tem gente que não tem uma gota de paciência com o filho. Aí vai pregar, irmãs, sabedoria, irmãs, paciência, irmãs. É muito fácil a gente ensinar, a gente está sabendo tanto que a gente está dando aula para os outros. Mas a gente mesmo não está colocando em prática. Se não fosse assim, o Senhor não ia colocar isso na Bíblia, dizendo sábio é quem ouve e pratica. Ele não está dizendo sábio é quem ouve e prega o que ouviu. Sábio não é quem ouve e manda o outro fazer. Ele está dizendo sábio é quem ouve e faz o que está escrito. Aí o marido dos outros fez, aprontou, ela diz, perdoa. O marido queimou feijão, ela não perdoa. Então, a gente precisa começar por mim, tá? A viver uma vida de verdade. A gente prega para a família já tem bastante tempo, né, marido? Aí, a gente não E a gente está sempre aprendendo. Está sendo curado, né? Curado e aprendendo, é um ciclo. E vou falar, irmãos, o prato, quem comeu bacalhau aí por esses dias? Aleluia, nem chamaram. Anota aí os irmãos aí para a gente orar na casa deles. Nem me chamaram. Viu aí, pastor? Irmão, o prato mais bonito que seja, mais gostoso que seja, você vai colocar na geladeira, depois de um tempo vai acontecer o que com ele? Vai estragar. Meu irmão, tem muita capa de religiosidade, de bonzão dentro da igreja, aleluia, glória a Deus, ô irmã, tratando as irmãs uma bênção, mas chega dentro de casa, uma hora parece. A gente estava esses dias conversando, e aí o irmãozinho chegou lá e, pá, no meio da conversa, soltou-lhe um palavrão. Depois outro irmãozinho vai lá e, pá, outro irmãozinho, palavrão. Mas, gente, sabe, está fedendo. Na igreja, está dando glória a Deus, aleluia. Mas quando está no meio, lá fora, sabe, dentro do templo, dentro do tabernáculo, pode até trazer o sacrifício, mas ele é queimado lá fora. Filho. É lá fora que a gente apresenta o sacrifício santo e agradável ao Senhor.
Ah, o Senhor está à procura de adoração. Tem não, adoração ele já tem dos anjos. Os anjos o adoram. Ele está à procura de adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A gente quer inverter as coisas. Quer ver? Por que você casou? Para que você casou com essa pessoa maravilhosa aí que está do seu lado? Aí a pessoa vai romantizar. Pastor, eu casei para fazer minha esposa feliz. É lindo. Você está fazendo ela feliz na prática? Não, pastor, eu casei. Não, você não casou para fazer a sua esposa e seus filhos felizes, meu irmão. Não é menos do que a minha e a sua obrigação. Nós casamos para santificar o nosso cônjuge. À luz da palavra, nós casamos para santificar o nosso cônjuge. Fora isso, você está romantizando, mas está praticando. Está igual o Paulo escreve a segunda carta dele aos Coríntios: vós sois uma carta que não precisa de recomendação. O que você está escrevendo com as suas atitudes? E aí, porque aqui a gente guarda para não esquecer. Que entra outro assunto aí que tu tem que voltar, né? E aí eu estava me arrumando para ir para a escola dominical. Eu não sei onde que a Alex estava, mas a Alex não estava nesse dia. Não sei se ele estava viajando a trabalho. E estava eu e os 3 meninos. Um bebê, que o João ainda era pequeno, o Eduardinho e a Alexander. Aí eu já estava do lado de fora da casa. E ele assim, eu não achei o cinto. E menino tinha uma mania antigamente de andar com as calças caindo. Mas para a igreja não podia ir com a calça caindo. Ele perdeu o cinto. E eu lá, eu falei, está na gaveta. Ele, não está não, mãe. Eu falei, está na gaveta, garoto. Vamos embora, a gente está atrasado. E mãe agitada. De manhã tu fica agitada, domingo de manhã? E menino, domingo de manhã dá uma agitação, perturbação. Acho que tem uma, sei lá, é uma obra esquisita. A gente tem que começar a jejuar. Quando volta da EBD, então, a gente pega fogo. Cheio de almoço, aquele louça do café. A gente fica agitada, mas pulando. Aí, ele gritou, não, tá aqui, não sei o que. Eu entrei de sandália e fui pisando, que é muito filho, né? Só era 2 quartos. Fui pisando na cama, roupa de cama, de sandália. E eu peguei o cinto, eu olhei para a cara dele e falei, aqui o cinto, seu idiota. Entreguei o cinto na mão dele, a gente saiu, chegou na igreja, eu lá adorando, aleluia, que louvor maravilhoso, meu Deus. Daqui a pouco me passa ele chorando. Aí o filho do pastor falou assim, Dani, Dudu desceu chorando. Eu falei, aí fui atrás. Não achei ele no pátio, bati na porta do banheiro dos homens. Ele falou, tu não vai entrar aqui, né? Falei, se tu não abrir a porta, eu vou entrar. Aí ele falou, tu é doida, vou abrir a porta. Aí abriu a porta. Ele olhou para a minha cara, Dudu devia ter uns 15 anos, 16, e falou, mãe, deixa eu falar só uma coisa para a senhora. Não precisa falar bem de mim nas suas pregações. Me trate bem. Eu virei e falei, me perdoa. Porque a gente vai trabalhar com os adolescentes, a gente abraça os adolescentes. Adolescente perdido do tráfico, a gente tem maior coragem de abraçar. E os nossos, porque tirou nota baixa, a gente quer brigar. Os nossos, a gente parece sargento. E aí, o que a gente faz? A gente afasta os nossos do Senhor. Sabe, o Senhor uma vez falou para mim assim, você vai ganhar o mundo inteiro e vai perder a sua família. Porque a gente se veste de uma capa de religiosidade. E o Senhor está dizendo, é para ouvir e praticar aquilo que eu estou ensinando. Não é só para ouvir e ensinar. Não é para ter pressa, para mostrar que está bonito para os outros. É para trabalhar no fundamento. E fundamento dá trabalho. E fundamento tem sujeira escondida debaixo do chão. Fundamento, trabalhar no fundamento de uma família é colocar raiz para fora. É achar esgoto perdido ali no meio, é expor aquele solo para poder chegar até o lugar onde vai poder começar a ser construído. Já vou te passar a oportunidade, estou sentindo que tu está me paquerando. Espera aí, deixa eu só fechar isso aqui. Você prega lindo. A gente, eu pensava isso, confesso, Sheila, eu pensava assim, que o que edificou a casa sobre a rocha, pegou uma pedra e fez uma casa em cima. Quem pensava assim? Ah, só eu que era burrinha. Esse texto que lemos, gente. Fala comigo que tu também era. E quem edificou a casa sobre a areia foi lá na beira da praia e edificou uma casa. Quem pensava assim comigo? Eu pensava, foi na praia, né, e edificou. Não, é como se fosse um condomínio. E todos estivessem no mesmo terreno. A diferença é quem vai ter a disposição de cavar tão profundo a ponto de chegar na rocha.
E quem vai querer ter pressa para poder crescer logo a casa sem ter o tempo da edificação? É isso, essa é a diferença. Quem edifica a casa na rocha perde tempo, suja a mão, vai ter momento que vai chorar, vai ter momento que vai cortar a mão, vai ter momento que vai ter que carregar escombro, vai ter momento que vai ter que jogar o lixo fora, não dá para construir palácio em cima de kitnet jogada no chão, vai ter que arrancar esses escombros a ponto de não ter nada velho, nada destruído, nada do passado. Tem que ser uma terra curada, tem que ser uma terra sarada, tem que ter uma terra firme. Boa. E as pessoas não querem mostrar a sua lepra, a sua ferida, a sua profundidade. E aí, quem pressa? Aí, do nada, 3 meses do ministério já é líder. Não estou dizendo de tempo cronos, eu estou dizendo no tempo de Deus. A árvore não começa a crescer para cima, a árvore começa a crescer para baixo. A casa, o fundamento não cresce para cima. Não, ninguém vai ficar te aplaudindo. Ih, que bênção que você é. Não, primeiro vai dizer, aonde está teu Deus? Tu está indo para a igreja, parece que não está valendo a pena. Mas o Senhor está dizendo, está crescendo para baixo, está tendo intimidade comigo, está jogando aquilo que não presta fora. Eu estou libertando. Louvado seja. A gente se preocupa muito com as paredes da casa, com o exterior da casa. Até mesmo se preocupa um pouco com dentro de casa, quero botar um porcelanato bonitão para mostrar. Só que o fundamento, ele é primordial. E quanto mais profundo for o alicerce, mais firme ficará a casa. Mas a gente precisa lembrar também que a gente precisa fazer o esgoto da casa. Eu lembro que a gente morava de aluguel numa casa bonita, sabe? Uma casa de 2 andares, com uma escada bonita dentro da sala, uma casa muito bonita. E um dia o esgoto começou a subir, irmãos, entupiu. E eu fiquei pensando, sabe? Eu vejo Deus em tudo, irmãos. Eu fiquei olhando assim, rapaz, olha só, assim é o casamento. A gente precisa se preocupar com a saída do lixo, com a saída do esgoto. Pastor, mas tem alguém na Bíblia que se preocupou com isso? Tem. Neemias, quando ele foi reedificar os muros de Jerusalém, ele reedificou as portas também, as 12 portas. Você vai ver lá que reedificou a porta do peixe, a porta das ovelhas, a porta do montouro, que é a porta do lixo. Porque ele sabia que o lixo não podia ficar dentro da cidade. A gente precisa colocar esse lixo para fora da nossa vida, para fora do nosso casamento, para fora da nossa casa. E um dos lixos que mais fedem é a falta de perdão. Eu escrevo a respeito de perdão, e o perdão ele pega muito, com a mesma pessoa ele pode afetar em 3 áreas. Quando a pessoa não se perdoa, pelas escolhas erradas que ela fez na vida, quando ela não perdoa alguém que feriu ela, ou quando ela não consegue pedir perdão. E você, quando não perdoa, porque perdão não é sentimento, perdão é um mandamento. Jesus mandou a gente perdoar. Então não é um sentimento. Mas, pastor, eu não consigo. Então a tua oração tem que ser trocada essa noite. Você tem que fazer a seguinte oração: Senhor, eu querer perdoar. Eu não consigo, mas eu quero querer perdoar. Porque quando a gente não perdoa, a gente está tomando um copo de veneno querendo que a outra pessoa morra. Quem está se envenenando é a pessoa que não perdoa, querendo que o outro morra. Então, esse é um dos maiores esgotos que fedem dentro de uma casa bonita. E eu quero falar para você que a casinha pode ser simples, sabe? Mas se ela tiver tudo ajeitadinho, querido. Interessante que, como eu falei para vocês, a gente não tem um casamento perfeito, né? E alguns anos já de casado, e eu estava num culto, tem alguns domingos isso. E na hora da mensagem, uma mensagem tão maravilhosa, e o Senhor falou assim comigo: hoje eu arranco da sua mão, olha isso, a chave da cadeia que prendia ele.
eu te desautorizo a falar para ele os erros do passado. Olha que lindo. Dizendo, na tua mão não pode ter chave que prenda ninguém. Eu te desautorizo hoje a falar de qualquer erro do passado. Porque a gente fica com as notas promissórias, guardadas, prontas para lançar no rosto. E o Senhor quer trazer cura para a minha vida e para a sua vida. Esse fundamento também vale para você, jovem e adolescente que está aqui. Essa pregação não é para mim, não. Mas tem gente que o pai e a mãe rala tanto para dar uma condição, mas não tem a condição que o outro tem. E aí se revolta, fica magoado. Hoje é dia, jovens e adolescentes, de você liberar o perdão para o seu pai, para a sua mãe. Mas você não sabe o que eles fizeram comigo. Eu quero dizer que ainda que o seu pai tenha te abandonado, o Senhor não te abandonou. Libera o perdão, porque o Senhor tem cuidado de você. Malaquias diz que nos últimos dias o coração dos filhos se converterá aos corações dos pais, e o coração dos pais se converterá ao coração dos seus filhos. Sabe? É cura para a família, é entendimento dentro da casa, dentro da família. Jesus te contou a parábola do filho pródigo, o filho que saía de casa. Hoje a gente está vendo homens saindo de casa, porque não consegue suportar as pressões exteriores, desemprego, não conseguem suportar, irmãos. Nós precisamos nos levantar entendendo que existe um Deus que não está de braços cruzados, Ele está com as mãos estendidas, está com os ouvidos atentos à nossa oração. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por desemprego, a pessoa não vai passar pelo desemprego, a pessoa não vai passar pela enfermidade, isso não quer dizer. Jesus, depois de ter jejuado, ele foi tentado, foi levado ao deserto para ser tentado. Quanto mais eu e você. Eu me lembro que uma vez eu saí de casa para trabalhar e para procurar emprego, aí tinha uns potinhos, antigamente tinha uns potes, a gente tinha uma prateleirinha desse tamanho na casinha que a gente morou. Meu pai é aqui da Vila São José, aqui da Getúlio Vargas. Eu morava numa casinha do meu pai, quarto, sala, cozinha e banheiro. Início de casamento, era só eu e a quarto, sala, cozinha e banheiro. Tinha uma prateleirinha, aí tinha uns potinhos transparentes escrito feijão, arroz, aqueles potinhos de plástico. Os potinhos estavam vazios, irmãos. Desempregado, uma dureza. Sabe o que passava pela minha cabeça? Eu vou levar minha mulher de volta para casa do pai dela. Cara, olha o sufoco que ela está passando. Eu vou voltar para casa do meu pai e da minha mãe, mas eu não vou ver ela passar necessidade. Vou levar ela de volta. E naquele dia eu saí. E ela falou assim, amor, vai para cá. Eu falei, vou, mas quando eu voltar, esses potes vão estar tudo cheios. Eu saí. Irmão, saí. Saí como? Confiante. Não consegui o emprego. Na hora de vir embora, passei lá em frente à porta da casa da minha mãe. Eu sempre me emociono com essa parte, mas... Aí eu passei em frente à casa da minha mãe para tomar benção a ela. Meu pai é homem do campo, meu pai trabalhou no canavial em Talcara. Então a gente cresceu tomando benção, pedindo a benção ao meu pai e minha mãe toda vez que entra em casa. Então eu passei em frente à casa da minha mãe, eu fui lá pedir benção a ela e ao meu pai. Meu pai não estava em casa. E aí minha mãe falou, está tudo bem, filho? Eu falei, mãe, está tudo bem. Porque o crente, ele não pede, o crente, ele ora. Está tudo bem, mãe? Está tudo bem, mãe. Minha mãe humilde também. E a Daniela, está bem? Eu falei, está bem. Está tudo bem. Passei aqui só para dar um beijo na senhora, já estou subindo para casa. Subi na rua. Quando eu estou saindo, ela me chamou no portão. Vem cá. Ela veio com uns saquinhos, sabe? Metade de um pacote de arroz de 5 quilos, a metade. Um pacotinho de pão, faltando ali 2 torradinhas. Um saquinho de feijão. Açúcar aberto, mas pouquinho. Deveria ter tirado umas 2 colheres, ela dividiu o que ela tinha. E quando eu cheguei em casa, foi exatamente dentro do... Não ficou nada no saquinho. Despejei o arroz dentro do potinho. Açúcar dentro do potinho. É o Deus da provisão.
Oséias diz: atrairei meu povo para o deserto, para falar-lhe ao coração. Quando nós passamos pelo deserto, a presença de Deus fica evidente na provisão que vem dele. A gente só não pode negociar princípios, a gente só não pode negociar valores, porque nem tudo que a terra aplaude, o céu confirma como sendo de Deus, como aprovação diante de Deus. Sabe, quando a gente passa por esse fundamento em Deus, quando a gente está estruturado nele, quando termina essa fundação, quando termina esse processo sujo, em que é lavado, que a gente é limpo, começa a vir os adornos, e aí vem o piso, aí vem a janela, aí vem a tintura, e aí a gente, coloca a telinha, e aí a gente está vivendo bem, mas muda a estação, e a estação começa a chover, a chuva vai vir, a chuva acontece, no casamento de todo mundo, na família de todo mundo, na adolescência de todo mundo, na juventude, acontece. E aí quando a chuva vem, ela pode carregar a janela, ela pode carregar a telha, ela pode estragar a pintura, ela pode estragar o sofá, mas no fundamento ela não mexe. E a gente continua glorificando e dizendo: quem deu esse, vai dar de novo. Quem curou lá, vai continuar curando aqui. Quem libertou, vai continuar libertando. Vocês estão entendendo? Se tem pouco, Ele é fiel. Se tem muito, Ele é fiel. A gente vai passando por situações que vão nos fundamentando em Deus. E aí, no ano passado, Alex fica desempregado. Falei: Senhor, misericórdia. E aí chegou, a gente gosta de manteiga. Meu pai ensinou a gente comer manteiga, não ensinou a comer quali. Falei: meu Deus, eu tenho que aprender a gostar de quali. Quali está mais barato. E aí acabou a manteiga. Aí eu falei: Zé, José Alex, Zé, acabou a manteiga. Mas a sua opção de Zé é quando ela está chorando ou quando ela está com raiva, irmão. Só achando que ela está chorando, está com raiva, ela vai: José, vem aqui. Só tem carne para hoje. Aí o Senhor falou: essa é a oração. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu gosto da despensa cheia, Senhor, mas se é o pão nosso de cada dia, eu vou viver isso, porque eu creio que hoje não tem, mas amanhã vai ter. Menina, apareceu, eu ficava olhando o banco, né? Eu creio em milagre, eu ficava olhando a conta. Apareceu R$1.200 na minha conta. Eu falei: Zé, o corvo chegou e trouxe carne. Vamos no sacolão. É o Senhor que trabalha no nosso fundamento, que cura a nossa alma, que nos liberta, que fundamenta a nossa fé, dizendo: eu não adoro porque Ele me dá, eu adoro porque Ele é, eu adoro porque Ele me fundamentou nele, eu adoro porque Ele me tirou do lamaçal do pecado e me colocou lavado e remido sobre a rocha. Eu creio que Ele vai salvar os meus filhos. Eu creio que o filho perdido vai voltar para casa, é só uma questão de tempo. Eu creio que o meu marido vai sair do bar e vai ser um pregador da palavra. Eu creio que haverá salvação na minha casa. Eu creio que aonde faltou vai superabundar. Ele vai fazer sobrar e eu vou poder abençoar. E você começa a declarar a sua fé nele, porque você está fundamentada. Nós não podemos desistir, irmãos, porque não pode chover para sempre. O tempo ruim, ele não é para sempre. A Dani falou que eu fiquei desempregado, irmãos, e surgiu esse dinheiro, meu telefone tocou. E aí o rapaz da empresa: não, é porque eu estou com o teu currículo aqui. Eu falei: eu não mandei currículo para lugar nenhum. Aí falou: não, é porque está cadastrado aqui, um currículo que eu cadastrei quando eu tinha 20 anos de idade. Aí eu sempre fui vendedor, irmãos, eu sei vender, eu só não sei cobrar, mas eu sempre trabalhei com empresas como vendedor. E aí eu estava procurando um emprego de vendedor, né? E daí ele falou: não, mas porque tem uma vaga aqui de supervisor. Hã? Você quer participar do processo seletivo? Desempregado. É tipo Jesus vindo no mar e a gente achando que é fantasma. Falei: é fantasma, não é possível. É lógico que eu quero participar. Fui lá, participei do processo seletivo,
Deus fez eles sentirem graça a meu respeito. Entrei e fiz 1 ano de empresa, irmãos. Olha que maravilha, sabe? A Dani falou aqui de Jesus. Quando Jesus, ele manda os discípulos atravessarem o mar, eles entram no barco, homens que eram pescadores, na 4ª vigília da noite, 5, 6 horas da manhã, eles começam a sentir medo, porque a palavra diz que o vento começa a açoitar o barco, e as ondas começam a açoitar o barco. Jesus vem ao encontro dele. O que eles falam? É um fantasma. Aí Jesus fala, não, calma, sou eu. O que Pedro fala? Opa, eu conheço essa voz. Teve um dia que ia ser um dos dias de maior fracasso da minha vida. O dono dessa voz mandou eu voltar e lançar a rede de novo. Eu não estou vendo ele, porque está de noite, mas essa voz eu estou reconhecendo. Aí o que Pedro fala? Jesus, se é o Senhor mesmo, manda eu ir até aí. O que Jesus falou para ele? O que aconteceu? Pedro botou o pezinho fora do barco e andou. Pedro andou sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra. Houve uma palavra de comando na direção de Pedro. Pedro, vem! Sabe? Vem! Está lá no Evangelho de Mateus. João Marcos, quando escreve essa palavra, ele não fala que Pedro andou sobre as águas. Fala que Jesus passou à frente e Jesus o tirou das águas. Sabe por quê? Porque o que Jesus faz é muito mais importante do que o milagre que ele faz em nós. Saber que assim, eu estou afundando. Vem cá, minha poderosa mão, te pego. Você não vai afundar, eu te coloco sobre as águas. Se você não andar sobre as águas, eu te carrego no colo, mas eu vou te levar para o barco, para um lugar seguro. Então a gente não pode desistir. Homem, seja homem, mulher, seja mulher. De Deus, homem de Deus. Você sabe o que você comunica na tua família? A presença do pai é importante na família, porque a nossa presença comunica aos filhos direção, limites e segurança. A presença da mãe dentro do seio da família comunica aos filhos vínculos, nutrição e organização. Agora, um casamento bem ajustado comunica aos filhos sexualidade, afetividade e companheirismo. Nós vemos muitos homens e mulheres mutilados, porque não tiveram o convívio de seu pai e da sua mãe. E aí você vai falar, pastor, mas eu não tive o meu pai presente. Mas Deus pode começar algo a partir da decisão que você toma. Eu não venho de uma família sacerdotal, eu sou o primeiro pastor de toda a minha família. Meu pai é um homem do campo, meu avô era italiano, minha avó portuguesa. Meu pai nunca foi de beijar, falar que ama, bom compadre, nunca. Eu comecei, falei, se ele não faz, eu vou fazer. Eu chego perto do meu pai, eu passo a mão no rostinho dele, tem quase 80 anos, passo a mão no rostinho dele, beijo. Benção, pai, beijo ele. Na primeira vez ele ficou meio sem graça, agora ele já fica todo bobinho, já vem até com o rostinho assim. Eu decidi, irmão, da minha geração não. A partir de mim, meus filhos, eles vão me beijar, eles vão me pedir a bênção, eles vão me honrar, eu vou beijar eles. Porque vai chegar um dia que teus filhos vão parar de ouvir os seus conselhos, tá? Eles vão ser maior de idade, então seus conselhos não vão servir mais. Mas as suas atitudes, meu irmão, minha irmã, vai ser para sempre. A gente já está terminando para o final, né, gente? Dá vontade de ficar aqui para sempre. Eu amei essa igreja. Tem igreja que eu amo tanto, dá vontade de ficar. Pastor... Engasguei. O Batista é rápido no gatilho, faz isso não. Muito bom estar aqui com você. O Ian falou que os visitantes volte sempre, ou permaneça para sempre. Eu falei, que isso? O pai, a mãe, tem um poder absurdo na vida dos filhos, na nossa história. E teve um dia que minha mãe sentou para contar a história dela, e ela falou que a minha mãe deu ela para um tio. E ela, com 8 anos, ela já limpava a chiqueira e tal. E com 14 anos, ela resolveu deixar de ser empregada na casa desse tio, porque era isso que ela era, empregada. Tomava conta de crianças quase da idade dela. E ela voltou para o Rio de Janeiro. A minha avó era alcoólatra, a mãe dela. E
a minha mãe disse que quando a minha mãe entrou na casa dela, ela saiu e deixou minha mãe com um homem muito mais velho. Minha mãe tinha 14, 15 anos. E ela foi e falou, Dani, faltou luz, e eu só não fui abusada, porque aquele homem não quis. Porque eu fiquei sozinha com ele naquela escuridão, dentro de um barraco de tábua. E aí eu comecei a me incomodar e perguntei para ela, mãe, mas a senhora é tão amorosa. Minha mãe abriu mão da vida profissional para cuidar de mim e do meu irmão. A gente chegava da escola, o almoço estava pronto. Eu falei, mas a senhora não recebeu isso. Ela falou, eu não recebi, mas eu decidi dar. Eu quero trazer uma palavra de libertação para a minha vida e para a sua. A gente pode não ter recebido, mas quem nos adotou como filho é o Deus de amor. O nome dele é amor. Então, se a gente não recebeu, a gente pode sim. A partir de mim, eu mudo essa história. Eu não fui amada, eu fui rejeitada, eu fui dada. Mas agora eu quero amar os meus filhos. Eu quero criar os meus filhos na presença do Senhor. E quero dar para ele todo o amor que eu não recebi. Em compensação, meu pai, que era primo dela, foi criado por esse mesmo tio. E ele era um homem muito duro. Um querido, mas ele era duro. Ele bancava, mas ele era bravo. Eu, quando comecei a dirigir, ele tirava a marcha sem eu ver, só para o carro voltar. E eu corria o risco de bater e ele dizer, tu não sabe dirigir. Ele era duro na educação. Isso foi criando marcas em mim e no meu irmão, principalmente no meu irmão. E agora, há poucos anos atrás, a gente viaja. Meu pai sempre foi de abençoar a gente. Ele esperava a gente estar afogando, morrendo afogado. Aí ele ia lá, esticava e falava assim, eu vou pagar, hein? Mas na próxima vez, ele era assim. Escuta isso, só preste atenção nisso e a gente termina. E aí a gente vai lá para o Paraná. Almirante Tamandaré, é Paraná. Vai para o Paraná A junta de fazer uma missões. escola de libertadores. Crente que a gente ia voltar igual caça-fantasma, né? Não, a gente foi lá para ser liberto. Deus Achei levou que a ia gente- libertar os demônios geral da família, irmão. Vou botar a mão. Era a gente mesmo. Vou lá para nós. ser tratado. Era nós mesmo, era com a gente o mistério. E aí a gente vai lá, ô irmão Fábio, e a orientação que a gente traz de lá, depois de muito choro, e de muita cura, era para a gente pedir perdão aos nossos pais. Eu fui mãe muito nova e isso decepcionou muito meu pai. Meu pai ficou muito decepcionado. E eu lembro, ele morava em Piratininga, João ficou com ele, e a gente sai do Paraná, pega o carro no trabalho e já vai direto para Piratininga. Quando eu chego lá, quem está lá? Meu irmão não ia para lá, meu irmão não tinha muito relacionamento assim, porque ele brigava com meu irmão casado, ele dava bronca. E aí, quando a gente chegou lá, estava meu irmão, eu, Alex e as crianças, João e Daniel, que é o filho do meu irmão, e minha mãe. Eu falei, gente, essa casa só vive cheia, hoje só tem a gente. E aí eu falei, Alex, fica na intercessão. Peguei uma bacia, fervi uma água, coloquei aquela água bem morninha, sentei os dois. E comecei a pedir perdão. Lá vai ele, bronco, o que você está fazendo, garota? E eu comecei a pedir perdão a eles. Me perdoa por ter envergonhado vocês. Me perdoa por ter sido mãe adolescente. Me perdoa. E minha mãe chorava de soluçar e ele completamente constrangido, porque tinha passado muitos anos isso. Você lavando os pés dele, né? E eu lavando os pés dele, e eu chorando, e meu irmão começou a... Aí daqui a pouco ele toma a palavra. E ele diz assim, eu que peço perdão. Olha o que o Senhor promove. Olha o que o Senhor promove quando a gente dá o primeiro passo. Ele falou, eu é que peço perdão por ter sido o pai que fui. Eu não tive pai, o meu pai me rejeitou quando eu era criança. E eu decidi que vocês seriam tão fortes. Ele fez o que fez para a gente ser forte, para vocês não dependerem de ninguém. Mas hoje eu entendo que foi misericórdia de Deus ter dado uma mãe para vocês, como a de vocês, que amou vocês, que deu carinho. Eu quero pedir perdão a vocês. Aí o meu irmão começa, pai, o senhor me tratava igual um empregado, ele me perdoa, meu filho. E passaram-se 17 dias daquela ministração. 17 dias. O meu irmão foi diagnosticado com Covid e quem socorreu ele foi o meu pai.
O meu irmão internou na quarta, o meu pai internou na quinta, o meu irmão voltou para Jesus, raspou a cabeça, ele falou, mãe, a morte está me cercando. Antes dele internar, minha mãe raspou a cabeça dele, porque ele pediu. Meu cunhado estava com 60% do pulmão tomado quando ele A foi minha mãe internado. raspou a cabeça dele, meu pai levou ele de cabeça raspada, já com Jesus, e internou. E o meu pai internou no dia seguinte, o meu irmão voltou para casa, e o meu pai não voltou. E no sepultamento, pastor, não houve choro de desespero, porque o Senhor deu a gente a oportunidade de acertar as contas do passado. Eu quero dizer que a gente não sabe qual é o nosso dia de amanhã, e se o Senhor está ministrando essa palavra aqui, é porque Ele quer curar a sua casa, Ele quer curar o seu fundamento, Ele quer curar a sua estrutura. Talvez você pense assim, isso já passou, isso já está debaixo da terra, isso já tem muitos anos, eu já sou diácono, obreiro, pastor, semideus, sei lá o que tu é, mas se é a cura, o Senhor quer curar hoje. Às vezes a pessoa fala, não, pastor, não mexe aí não, isso aí vai doer, se mexer nisso aí vai doer. O tempo cura, o tempo não cura nada. Quem cura é Jesus. Aleluia. O tempo não cura nada. Às vezes é necessário Jesus abrir uma ferida para chegar até outra ferida e curar ela. Sabe como é que é o procedimento do Ponte Safena? A pessoa está com uma ferida, vai morrer lá dentro. Aí é necessário fazer uma ferida para chegar lá no que está matando a pessoa. Assim Jesus faz com a gente. Às vezes é necessário Ele colocar o dedo de cura dEle naquilo que a gente está escondendo há tanto tempo. Sabe? Meu sogro, por tantos anos, a forma como ele se defendia era atacando os filhos. Foi o meu melhor amigo, irmãos, o meu sogro. Aprendi muito com ele. Meu sogro, homem de Deus, ele via coisas em mim que nem eu conseguia enxergar. Às vezes eu discutia, a gente brigava, ele, calma, ele é homem de Deus, esse menino vai ser homem de Deus. Eu era mais novinho, esse menino vai ser homem de Deus, esse menino vai ser... Minha mãe queria matar ele, meu pai, não, esse menino é de Deus. Sabe? Mas a gente quer largar tudo por causa de diferenças, por causa de dor, de luta, dificuldade. Um dia nosso filho mais velho, com 7 anos de idade, passou mal, a gente, aquela correria, vamos levar ele para o hospital, a gente não sabe o que ele tem, o garoto só fica sentado, está fraco, levamos para o hospital, chegou lá, ó, tem que internar. Ué, mas o que ele tem? Diabetes, tipo 1. Meu filho ficou 10 dias no CTI, na Santa Terezinha, em São João. Não ficou com uma sequela, ele está com 26 anos, toma insulina até hoje, 4 vezes por dia. Foi difícil, irmão, para a gente se acostumar essa nova realidade, foi difícil. Vieram desafios. Chegou a Páscoa, eu lembro. O meu filho, ele queria um ovo de Páscoa que tinha brinquedo. E o ovo diet, irmão, era sem graça. Ovo diet não tinha brinquedo, não tem até hoje. Mas eu lembro que de madrugada, eu e ela, a gente estava abrindo o ovo com o brinquedo que ele queria, com a serrinha estarrete, eles dormindo. Abrindo um ovo diet, um ovo com o brinquedo, pegando o brinquedo, colocando dentro do ovo diet, fechando de novo para entregar para ele no dia seguinte. Ficou feio, mas quando ele recebeu o ovo diet dele, estava o brinquedinho lá dentro. Sabe, são desafios que a vida nos impõe. Às vezes a gente é lançado, parece que o Senhor está lançando a gente mesmo no chão. Aí a gente tem que decidir se a gente é lixo ou se a gente é semente. Porque se você for semente, quanto mais fundo ele te lançar, querido, você vai germinar. E Jesus, ele fala a respeito de filho algo muito sério, para a gente terminar. Quem aqui é filho? A gente engana, né? Fala que vai Todo mundo é filho. Quem é que tem filhos? Jesus, ele, quando vai começar o seu ministério, ele vai até o Rio Jordão, lá ele encontra o precursor João Batista, batizando. E quando Jesus ele passa pelo batismo, o que acontece? Os céus se abrem, o Espírito Santo desce em forma de pomba, e ouve-se uma voz. Todo mundo sabe, é meu filho amado, em quem me comprazo. E outras versões bíblicas, este é meu filho querido, alegria da minha vida. As duas versões estão certas, o que importa não é a tradução, é a veracidade da profecia.
ouviu-se uma voz: esse é meu filho amado em quem me comprazo, esse é meu filho querido, a alegria da minha vida, sabe? Está registrado. O povo que estava lá no Jordão naquele dia ouviu isso. Hoje eu e você, a gente consegue ler isso. Se a gente fechar os nossos olhos, a gente até consegue ouvir Deus falar isso. Jesus ouviu isso. Irmão, Jesus ouviu que ele era o filho amado do Pai. Deus falou para o filho, Deus falou para as pessoas que estavam em volta do filho saberem que ele é amado, e ficou registrado há mais de 2000 anos para eu e você saber que Jesus é o filho amado de Deus. Amém? Mas você fala para o seu filho que ele é a alegria da sua vida? De repente ele está esperando ouvir isso de você. Pode mudar tanta coisa. Quebra as barreiras. Pastor, meu filho saiu de casa. Pastor, mas... Ei, é seu filho. No grande dia, me mostra a tua família. Cadê o que eu confiei a você? Pastor, é meu filho, mas meu filho está no caminho errado. Meu irmão, quem tem que retroceder é o inimigo. Se você dobrar o teu joelho, nós estamos... Sabe qual a distância que nós estamos de Deus? Do mover de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus. Estamos à distância de uma oração. Ah, pastor, eu não sei orar. Elias fez a menor oração da Bíblia. Elias falou: não vai chover. E não choveu. Sabe? É você dar crédito à palavra que você ouve nesse lugar. Todo homem e mulher de Deus que sobe nesse altar aqui para ministrar, para cantar, até o que nós estamos cantando, para pregar, é você dar crédito à palavra que você ouve aqui. Porque nós não estamos dando uma passadinha pela existência humana. Deus tem um plano, e eu e você fazemos parte desse plano, parte do propósito de Deus. Por que tem pessoas que quando acaba o culto, saem, umas ouviram a mesma palavra, umas saem, que palavra abençoada, meu irmão, amanhã é segunda-feira, estou igual o Rock Balboa. E outros saem igual aquela hiena, né? Vida, azar. Ouviram a mesma palavra, estiveram no mesmo culto. Por que as pessoas saem diferentes? Porque uns dão crédito à palavra que ouvem. A palavra gera vida, a palavra gera esperança. É pela palavra que Deus nos coloca de pé. Dê crédito à palavra de Deus, meu irmão. Creia, profetiza, começa a profetizar sobre a tua casa, começa a profetizar sobre teus filhos, começa a profetizar sobre teu casamento, a cura, a libertação, transformação. Ah, teu filho está afastado. Senhor, gera sede no coração do meu filho. Gera sede. Você ora aqui, Deus vai resgatar lá. Amém. Deixa eu colocar de pé, senão a gente fica aqui até amanhã. E amanhã eu estou de plantão. Ô, Glória! Amanhã eu estou de plantão, gente. Senão eu ficava... Eu amo domingo, mas aí domingo agora meu plantão é toda segunda. Acho que eu vou trocar o plantão para terça, para não ter pressa de ir embora da igreja. Queria orar com você. Queria orar pela sua casa, pela sua estrutura, pelo seu tratamento, pela sua cura. Às vezes a gente acha que está há tanto tempo na igreja, a gente, né, é pastor da família, e o Senhor tem cura para a gente, tem libertação para a gente, tem um novo tempo para a gente. Eu queria que você saísse do seu lugar para a gente orar junto aqui. Senhor, eu preciso dessa transformação. Quero te dar liberdade, Espírito Santo, para mover na minha estrutura, na minha família, como servo, como pai, como mãe, como adolescente, como jovem. Cadê você? A gente já está aqui. A gente precisa também. Quero colocar meu filho, quero colocar meu esposo. Eu preciso perdoar, eu preciso... Demora não, que a gente só tem 5 minutinhos. Se o Senhor ministrou no seu coração e você precisa, sai do seu lugar. Talvez você esteja aí falando: pastor, mas
é tão difícil perdoar, me feriram, fiquei no prejuízo, pastor. Perdão, como diz a palavra, é uma perda grande mesmo. A gente fica no prejuízo aqui na terra, sabendo que a gente está ganhando no céu. Você precisa? Querer perdoar. Vem cá, eu quero orar por você. Quero orar pelo seu coraçãozinho nessa noite. Talvez você precisa de um milagre lá na tua casa, talvez você precise de cura. Chega para cá, gente. Ó, Chega vem para cá, pode vir aqui para frente. Chega aqui, ó, vamos ficar perto. Pode vir para cá, gente. A gente é legal. Vem para cá, chega aqui no altar, vem cá. Vem cá, ó, vem cá, você vai ficar aqui pertinho de mim, vem cá. Qual a área que você precisa de uma intervenção divina? Qual a área que você precisa que Deus entre com providência? Durante muito tempo, irmãos, eu me sentia preso no meu lugar. Eu falava, mas eu sou um pastor. De uma hora para outra eu falei, não me importa o que as pessoas pensam a meu respeito. O que me importa é o que Deus pensa a meu respeito. E eu me destravei. Meu pastor pregou, estou indo lá, eu preciso da graça, da misericórdia de Deus todo dia na minha vida. Amém? Pai, ainda tem pessoas no lugar que o Senhor está trabalhando no coração. Senhor, louvado seja o teu nome. Tu é o Deus que cura. Tu é o Deus que liberta. Tu é o Deus que muda a história. Tu é o Deus que, apesar, Senhor, de já termos uma idade, o Senhor quer curar. O Senhor quer arrancar raízes, Senhor, que nos ferem desde a nossa infância. Raízes de rejeição, raízes de abandono. Pai querido, eu quero te pedir que essa igreja seja marcada por curas de almas, por pessoas que não morreram pela luta e nem morreram pela ferida, mas que se tornaram remédio para curar quem entrar por essa porta ferido, Senhor. Pai, os teus filhos que saíram dos seus lugares. Senhor, tu tens a sonda, a tua palavra vai falar, o salmista vai dizer, sonda-me, ó Deus, sonda-nos, Senhor, porque o que é verdade não é o que o homem vê, é o que o Senhor vê. Sonda, Senhor, nossa estrutura, se for necessário, abra buracos, mas arranque de nós tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, da gente viver o que o Senhor tem preparado para nós, da gente viver o teu sonho, os teus projetos e as tuas promessas. Cura corações de adolescentes nesse lugar. Satanás tem tentado ferir a área sentimental. Em nome de Jesus, eu venho te pedir, blinda essa geração. Blinda a igreja de amanhã. Cura, Senhor, adolescentes que estão tentando suicídio. Sim, Senhor, em nome de Jesus, toda depressão seja, Senhor, repreendida em nome de Jesus. Toda ferida de alma, toda rejeição, adote esses adolescentes. Seja o pai, seja a mãe, seja a proteção, seja a provisão, Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te entregamos os teus servos que tiveram a ousadia de sair do seu lugar para dizer para ti, eu estou te mostrando o que eu quero. Aleluia. Eu estou te dando a liberdade de trabalhar na minha vida. Eu não quero mais ser como eu era. Eu quero, Senhor, transformação. Eu quero cura. Eu quero libertação. Eu quero ser uma nova mulher. Eu quero ser um novo homem. Senhor, responde a oração dos teus filhos e que haja um novo tempo a partir de agora. Senhor, nós engrandecemos a ti e rendemos a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que desse altar continue fluindo a tua presença. Que essa igreja, Senhor, venha brilhar nesse lugar como um farol, aonde os perdidos
perdidos vão se encontrar, aonde os cativos serão libertos, aonde os enfermos serão curados. Marque esse lugar com a tua presença, Senhor. Nós te louvamos e te engrandecemos. Coloca no lugar o que precisa ser colocado. Trata do corpo diaconal dessa igreja. Sim, Deus. Levanta obreiros para a colheita, Senhor, porque o campo já está branco. Nós cremos que tu és o Deus desse lugar. E nós agradecemos porque tu és o Deus dessa família. Família chamada Primeira Igreja Batista do Guarani. Nós cremos que é uma família sarada e curada e preparada para viver um novo tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, aplauda o Senhor. Olhe para cá. Antes de vocês voltarem para os seus lugares, há alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus, que ainda não tem aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador e deseja fazer isso hoje. Há alguém aqui hoje que quer assumir um compromisso, que ainda não tem assumido um compromisso com Cristo e quer hoje, pastor, eu quero hoje, eu entendi, através dessa mensagem, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador e ter o meu nome escrito no livro da vida. Há alguém aqui hoje que deseja entregar a sua vida a Jesus? Levante uma de suas mãos como sinal. Há alguém? Deus te abençoe. Você é uma bênção. Amém? Mais alguém, irmãos? Mais alguém que ainda não aceitou Jesus? Amém? A irmã está aceitando Jesus hoje? Está voltando, estava afastada, está voltando para Jesus. Irmã, Jesus nunca saiu de pertinho de você, irmã. Ele nunca saiu de pertinho, sabe? A história do filho pródigo é o filho que decide sair. Por que o pai não foi atrás? Porque o filho decidiu sair. Agora o filho, quando voltou, o pai estava atento, todos os dias no portão olhando. É hoje o dia que meu filho vai voltar? Mas quando voltou, o pai se lançou e abraçou o filho. Seja abraçada, irmão. Seja abraçada nessa noite. Você nunca perdeu o seu valor como filha. Por mais distante que você tenha ido, você nunca deixou de ser filha, você nunca deixou de ser amada, minha irmã. Dani, abraça essa irmã. Aleluia. Mais alguém, irmãos, que deseja voltar hoje para os caminhos do Senhor, ou deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Há alguém? Todos são salvos? Aleluia. Aplauda o Senhor, pode voltar para o seu lugar. Pai, em nome de Jesus, escreve o nome da Débora no livro da vida. Nós te louvamos, porque há uma festa no céu hoje, por causa da vida da Débora. Toma a Heloísa, dê a ela força para criar essa bebê no teu caminho. Sustenta a tua filha, Pai. Nós abençoamos a vida dela e te louvamos, porque o Senhor hoje resgatou a Débora. Em nome de Jesus, amém. Esse culto foi feito para você, irmão. Isso é um show. Quem vai terminar o culto? Pastorzão. Se você... Então foi dado o recado para os visitantes, né, irmãos? Se você mora pertinho, essa aqui é uma igreja acolhedora que prega-se a palavra genuína de Deus. E se você mora longe e gosta de viajar, pode vir para cá também. Né? Pastor Foli vai fazer as considerações finais. Irmãos, que bênção, né? Quantos receberam de Deus nessa noite? Amém? O que ele falou no final desse texto? Vá e coloca em prática. Bem-aventurado aqueles que ouviram e praticaram. É comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então vá e coloque em prática. Que benção, né? Que maravilha. É muito bom ver o casal ministrando. Que Deus continue abençoando poderosamente. E hoje, me alegro, porque a Débora, retornando, né? A Débora, eu tive o prazer a alegria de batizá-la, né? E hoje nós também vamos apresentar a Maria. Amém? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?
Isso. A palavra do Senhor diz em Salmos 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. É bênção a marear hoje na vida de Débora. É bênção a marear hoje na vida da nossa igreja. É bênção a vida de marear na vida de José Carlos e Daniele. E nessa noite nós vamos, com muita alegria, apresentar essa bebê. Diaconisa vai estar adorando ao Senhor. E eu vou pedir que toda a família venha para cá. E a Débora venha para cá. Vou pegar esse bebê no colo aí. Em nome de Jesus. Já vou orar já pelo namorado, pelo esposo dela. Isso. Tá não, que a minha já tem quase 15. Passa rápido. Isso, sobe para cá. Cadê a diaconisa? Isso. Essa aqui é a Eloá, também linda, né? Isso, toda a família, olha que bênção. Isso, segura aí. Vamos lá? Tira a foto aí. Cadê? Isso. Oi? Vamos, solta a música aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu queria o tempo parar, de novo lhe fazer ninar. Vamos todos. Crescer e mudar, não dá pra inventar. É o caminho que Deus lhe traçou. Brinquedos, gibis, violão. Vai chorar, ó. Espalhados por todo lugar. Se preparem. Um dia a poeira eu irei tirar no silêncio de não encontrar. Vou guardá-la em meu coração. As lembranças jamais mudarão, pois quando partir, saudade sentir, estará sempre em meu coração. Os dentinhos você vai trocar e roupas maiores usar. O seu caminhar vai ao longe o levar, pois não posso impedir seu querer. Os dedinhos que agarram minha mão,
coisas grandes eu sei que farão. Você não é meu, é o presente de Deus e o futuro está em suas mãos. Vou guardá-lo em meu coração. Lembranças jamais mudarão, pois quando partir e saudade sentir, estará sempre em meu coração. Aleluia. Pois quando partir, saudade sentir, estará sempre em meu coração. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Antes de eu apresentar, só queria dar umas palavras aos pais, aos avós, à família, porque nós recebemos um presente do Senhor. A Eloá é o presente do Senhor, né? A Mariá, a Eloá também, né? É um presente do Senhor. Mas eles são pequenos, são pequeninos, e nós temos por obrigação conduzi-los nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que quando eles crescerem, eles vão tomar as decisões deles, não? E ninguém se culpe, porque muitas vezes a gente se culpa dizendo assim: ensina o menino no caminho que deve andar, porque quando ele crescer, não se desviar dele. Se você fizer a sua parte, você não é culpado de nada disso. Mas a nossa obrigação como pai, como mãe, é levar os nossos filhos a ter um relacionamento com o nosso Deus. E isso fica para sempre. As atitudes ficam para sempre. Os nossos filhos vão querer se relacionar com os Deus que nós nos relacionamos. Depende das nossas atitudes. Então, eu quero dizer à família, vocês têm uma grande oportunidade de abençoar a vida de Mariá, conduzindo ela nos caminhos do Senhor. Como eu sei que vocês amam esse Senhor, ela também vai amar ao Senhor que vocês servem. Que Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Agora me dá o bebê. Tem que estar no colo do pastor, né? Isso. Estenda suas mãos para cá, vamos abençoar. Deus amado, Deus querido, nós engrandecemos o Teu nome por esse momento tão maravilhoso. Obrigado pela palavra que ouvimos. Obrigado por tudo que nós, ó Deus, cantamos nessa noite, Senhor. Mas aqui está, ó Deus, a Tua filha, Mariá, Deus. Deus, muito obrigado, porque é herança do Senhor. A Tua palavra nos diz que é o Senhor que nos dá os filhos, ó Deus, da nossa mocidade. E eu quero lhe apresentar, Senhor, a Mariá, entregar, ó Deus, todo o seu caminho, ó Pai, que seja um caminho na Tua presença, que seja um caminho com o Senhor. Senhor, já prepara, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para ela, o ministério, ó Deus, da Tua parte, ó Deus, a igreja que ela vai servir ao Senhor. Já separa, ó Deus, o namorado, o esposo, aquele que vai casar, separa a profissão, Senhor, e tudo, ó Deus, que ela for viver, ó Deus, seja o Senhor aplanando os seus caminhos. Repreenda toda investida do mal, repreenda toda investida do inimigo das nossas almas contra a vida de Mariá, e consagramos elas no Teu altar, na Tua presença, para a Tua honra e Tua glória. Te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Isso. Isso, vou chamar a irmã Sônia para estar entregando uma lembrancinha à família. Isso. Aqui também. Aqui tem uma lembrancinha
para Maria, da MCM, da igreja, e dizer que ela é bem-vinda no meio de nós. Amém. Você também, Débora, você é bênção, tá? Aleluia. Cadê a Sheila? Sheila, cadê a Sheila? Tá aí? Então vem cá, diaconisa. Entrega aqui. Traga o nosso certificado para ela. Isso. Esse é o nosso certificado. Pode ler. Sem óculos, vamos lá. Primeira Igreja Batista no Guarani. Certificado de apresentação. Chiquérrima. Certificamos que Heloíse Maria Rodrigues, nossa, muito chique, né? Foi apresentada oficialmente ao Senhor em 31 de março de 2024, conforme exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Graças a Deus. Que benção. Vamos orar. Vamos encerrar. Hoje nós não temos, né, a cantina. Temos sorteio ainda? Então você senta aí, que eu estou querendo terminar, mas não terminamos ainda. Você aguarda um instantinho, tá bom? Isso, Deus abençoe. Obrigado, família. Vocês são bênção. Glórias a Deus. Vamos ao sorteio, rapidamente. Eu costumo dizer, ontem eu estava no Maracanã assistindo o Flamengo. Se fosse para pênalti, eu ficava até o final. Então, te convido a ficar até o final, porque Deus ainda não terminou esse culto ainda, tá bom? Vai ser benção. Irmãos, nós gostaríamos de convidar, né, o casal que viesse até aqui à frente. Nós queríamos, né, agradecer aos nossos amigos, né, que estão aqui, né, prestigiando, aos visitantes, né, que graças a Deus nós temos um número grande de visitantes hoje, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E ao casal, né, fica assim o nosso agradecimento, né, pela bondade, né, de vocês poderem ter aceito esse convite, pregando aqui, né, para a família, né, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus possa a cada dia, né, acrescentar um pouco mais na vida de vocês. Nós temos uma pequena lembrança para vocês, né, para vocês sempre lembrar da nossa igreja, né, e que vocês possam fazer bom proveito desse canel. Amém? Ele faz café? Café bom. José Carlos e Daniele. Boa noite a todos. Paz seja para os irmãos. Estamos felizes por essa palavra muito abençoada que o Senhor liberou nessa noite através dos nossos pastores. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E como diz, né, para fechar com chave de ouro, temos um pequeno sorteio e você já vai torcendo aí, né, uma Land Rover Zero no valor de 690 mil. Tô brincando. Só para quebrar o gelo, né? Mas quem sabe o jeito chega lá, né? Quem sabe o dia, vamos crer. Né? E para não perder o costume, eu sou o José Carlos da Daniele. Eu sou a Daniele do José Carlos. Juntos somos casados para sempre há 6 anos. Somos pais de Débora, Kaique, Davi, Eloá e avós de Heloíse Maria. Amém? Meus irmãos, boa noite, a paz. Nós vamos fazer um sorteio de um chocolate delicioso, tá? E o Davi vai sortear o número, tá bom? Vamos ver quem é o sortudo ou a sortuda da noite, hein?
Estão preparados? Cadê a chave do carro aí? Quem vai trazer a chave? Número 8. Tem 8. 80. Quem é o sorteado, gente? Ou a sorteada? Número 80. Ninguém? Então vamos sortear outro número. Vamos lá. Vai lá, pega o númerozinho. Um só. Aqui pro papai. Obrigado, tá, filho? Podemos? Número 79. Cadê o sortudo, gente? Vocês não querem ganhar um carro, não, gente? Gente, 79. Ninguém? Próximo número. Vocês não estão orando, não, gente. Fica ligado aí. Mais um. Agora vai. Estou sentindo que agora vai. Número 60. É agora, hein? 67. Não é possível. Ninguém? Pastor. Homens de pouca fé. Cadê a fé, gente? Mais um número. Vamos lá. Vai lá, pega um númerozinho aí, papai e mamãe. Um só. Daqui, papai lê. Obrigado, filho. Não é possível, agora é possível. Número 26. Ei. Ninguém? 26, não tem? Que isso? Ai, não, mano, que é difícil. Pastor, nós temos que orar mais, pastor. Vamos tirar o próximo número, vamos lá. Vai sair o prêmio, não vai acumular não, vai sair o prêmio, vamos lá. Agora, posso tirar? Pode andar, né, para você amarrar, vamos lá. Agora vai, pastor, agora. Né, pastor, agora vai, né? 80 e... É agora, hein? 89. Cadê o 89? Ah lá! Ô, maravilha! Pode aplaudir, irmão. Isso. A nossa irmã merece. Isso aí. Deus abençoe nossa irmã. Ganhou um presente aqui, né? Nós do Ministério de Família queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus, né? Que Deus te abençoe. A foto, olha a foto. Deus abençoe a nossa irmã. Amém? Amém? E quem não ganhou, ano que vem nós estamos de volta. Em nome de Jesus. Mês que vem? Ah, que maravilha. Então se prepara para o mês que vem. Eu passo a palavra para quem? Para nosso pastor Fuli. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar, agradecer ao Senhor. Vou pedir ao Ministério de Família que venha aqui para frente. Também nós vamos orar pelo nosso diácono Rogério, vai estar operando amanhã, né? Ore por ele, vai estar operando. Quero agradecer você que esteve aqui presente, né? Isso, eu vou falar já. E hoje também nós estamos muito felizes com a volta da Natália, né? Isso. Fez falta. Fez muita falta, né? E eu tenho certeza que está de volta às atividades aí. Vamos cair para dentro, né? Isso. Mas quem? Ah, eu não me apresentei hoje também, não. Ah, não quer não? Tem que perdoar, acabou de falar. Eu sou Ricardo da Sheila. Eu sou Sheila do Ricardo. E juntos estamos casados para sempre. Há 19 anos.
Amém. A gente não ensaiou hoje. Então, tá bom, vamos ficar em pé. Agradeço você que nos visita, nossa família ali abençoada, né? Obrigado aí, os pais do Alejandro que estão ali, aos outros também, né? Uma família aqui. Olha, vocês são bênção demais. Me aguarda que eu vou te dar um abraço, tá? Deus abençoe vocês. Hoje nós não temos cantina, mas eu quero te dar um abraço. Isso. Irmã Sônia, cadê a irmã Sônia? A irmã Sônia também, ó. Ore pela irmã Sônia, né? Está melhorando, para a glória do Senhor, né? Isso. Que Deus abençoe. Nós vamos orar agradecendo a Deus aí pela volta dessas irmãs, né? A irmã Sônia também, irmã Sônia, semana passada também estava, né, adoentada também, está de volta, mas sou muito grato a Deus. E o diácono Rogério, né, vai estar operando, que Deus assim opere grandemente na vida dele também. Pai, nós exaltamos o teu nome, porque só tu és digno de todo louvor, de toda honra. Obrigado por tudo que nós realizamos neste culto, pelos cânticos, ó Deus, ministrados nessa noite, pela tua palavra ministrada, Senhor, que nos mostrou, ó Deus, o fundamento, ó Pai, da tua palavra, ó Deus, do perdão, ó Deus, de construirmos uma família em ti. Deus, muito obrigado, porque o Senhor ministrou na nossa vida e que nós saiamos daqui, Senhor, coloquemos em prática o que nós ouvimos. Ó Deus, que nós venhamos tirar todo o lixo, tudo que não provém do Senhor, ó Deus, e perdoar, e liberar perdão, ó Deus, viver, ó Deus, um casamento, ó Deus, em busca, ó Deus, do melhor, em busca da sua centralidade, ó Deus, como nós ouvimos nessa noite. Muito obrigado por esse casal abençoado, esses pastores, ó Deus, que ministraram para nós. Retribua de acordo com a tua vontade na vida deles, ó Pai, e que nessa noite saiamos daqui, ó Deus, revigorados, transformados pela tua palavra. Te agradeço pelo retorno da Débora, Senhor, muito obrigado. Agradeço pela vida da Mariá, muito obrigado, Senhor. Mas agora também, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela melhora da irmã Sônia, pela volta da irmã Natália. Que o Senhor continue sustentando, abençoando, direcionando as tuas filhas. E agora abençoe também, ó Deus, o diácono Rogério, ó Pai, que vai estar, ó Deus, passando por essa cirurgia amanhã. Senhor, coloca as tuas mãos, seja o Senhor a conduzir todos os médicos ali naquele lugar, ó Deus querido, e que essa cirurgia seja um sucesso, ó Deus, e que a recuperação seja mais rápida possível, mais um sucesso ainda, ó Deus, porque o Senhor pode colocar a mão, e nós pedimos, Pai, coloca a mão e abençoe o teu filho, o abençoe, ó Deus, toma essa cirurgia em tuas mãos. Deus, agora despeça o seu povo em paz, nos faz, ó Deus, retornar ao nosso lar, debaixo das tuas mãos. Livra-nos do assalto, do acidente, Senhor, e nos faz chegar bem na nossa casa. Nos dê uma semana, Pai, abençoada, repleta da tua presença, pois certamente, Senhor, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Te oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor, e todos digam amém. Deus abençoe, você me aguarde que eu vou te dar um abraço em nome de Jesus.